dia, boa tarde, eu não sei que hora que tu estás nos acessando neste momento, mas hoje nós vamos ter um momento diferente então. Ao invés de ter aulas escritas, como nós temos tido, hoje nós queremos ter um momento de reflexão, um momento de preparação, de ânimo para esses nossos dias. Hoje então é sábado, é o final de semana do Domingo de Ramos, e nós já conversamos isso em outros momentos, que o Domingo de Ramos é o dia que a gente lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, em que as pessoas receberam ele com ramos, com capas colocadas no seu caminho, o que equivalia naquela época ao tapete vermelho que a gente coloca hoje em dia. E quero saudar vocês então com um versículo bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21. O capítulo 21 conta essa história, mas quero falar do capítulo 21, versículo 9. Tanto os que iam na frente quanto os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Hosana significa em hebraico bendito aquele que vem em nome do Senhor. E assim as pessoas então recebiam Jesus. Por isso amanhã é o dia em que as pessoas do mundo, especialmente dentro dos mais diversos segmentos do mundo cristão, vão estar refletindo sobre o Domingo de Ramos, o início da Semana Santa. É um dia então que as pessoas rememoram, elas relembram este momento. Isto ao longo já de mais de 1000 anos, gente? Um evento bíblico que é rememorado a cada ano outra vez. Bom, hoje nós também vamos falar sobre memórias, sobre lembranças. E eu quero começar mostrando para vocês alguns objetos que para mim são muito especiais. Vocês também devem ter alguns objetos. Depois que eu contar e mostrar isso, vocês vão ver. Essa aqui é a minha primeira latinha da minha coleção de latinhas. Esta latinha me lembra um momento muito especial da minha vida. Essa latinha era da minha avó e ela guardava as balinhas dela aqui dentro. E toda vez que eu ia na casa dela, eu ganhava balinhas que ela tirava dessa latinha. Então, quando eu olho para essa latinha, eu sempre lembro desses momentos muito especiais que eram da minha avó dando as suas balinhas. Este objeto aqui registrou os primeiros momentos da minha vida. Então, cada vez que eu vejo este objeto, essa máquina fotográfica, eu lembro do meu pai fazendo toda uma produção para tirar fotos minhas, da família, enfim. Então, este objeto me lembra vários momentos em que eu fiz pose, em que a primeira vez que eu fui para a praia, várias coisas estão aqui, foram registradas a partir dessa máquina. Essa canequinha, eu tomava leite assistindo desenho animado quando eu era criança. Esse colar da minha mãe, e a minha mãe agora teria 77 anos, me lembra quando eu brincava de ser gente grande. Então, quando eu ouvia também as histórias dela quando ela era mocinha, como é que era antigamente. E esta aqui não me lembra momentos tão felizes, mas meu pai fazia injeção em mim com isso aqui. Nós temos diversos objetos conosco que nos lembram coisas, que nos lembram momentos. São memórias, nos remetem a diversas fases da nossa vida. Memórias boas ou memórias às vezes não tão boas. Mas esses objetos nos remetem a memórias então afetivas, a momentos específicos que nos trazem muitas questões. E eu quero contar para vocês hoje uma história de sabedoria que tem objetos e que trata de memórias. Conta-se que, há muito tempo atrás, após um médico de mais de 90 anos ter falecido, os seus filhos se reuniram na casa dele. Tinham uma caixinha, então, que tinha as preciosidades do médico, e eles resolveram abrir. E lá dentro tinha um pedacinho de marfim, um objeto de marfim que tinha vindo da África, uma plaquinha de prata que ele havia ganho durante a faculdade, um colar de pérolas, então, da esposa dele, a mãe dos seus filhos, e um pedaço de pão duro e seco. Os filhos não entenderam nada porque que entre as preciosidades do pai tinha um pedaço de pão duro e seco.
Então eles chamaram uma senhora que trabalhava há muitos anos com este médico e perguntaram se ela sabia o que significava. E ela disse que sim e contou para eles a história. Após a Segunda Guerra, este médico, então lá na Alemanha, estava passando por um período em que ele estava adoentado, e era um período que tinha muita carência de alimentos. E um dia, então, enquanto ele estava se recuperando, um amigo veio visitá-lo e trouxe para ele um pedaço de pão, para que ele pudesse, então, se recuperar. Ele, o médico, lembrou logo da vizinha que tinha um filho que estava doente e mandou para ele, porque ele pensou e externou isso. Ele já era adulto, e esse menino tinha toda a vida pela frente a mandar o pão para ele. A vizinha recebeu esse pão muito feliz, mas ela se lembrou de um velhinho que morava ali perto, que tinha ficado viúvo e que morava sozinho, e mandou para ele. O viúvo recebeu com muita alegria este pedaço de pão, mas logo enviou para sua filha, que morava num porão ali perto, que estava com seus 2 filhos. A filha ficou muito feliz pela lembrança e assim ela mandou esse pão para um médico que tratava de graça os seus filhos, mandando como gratidão. Quando o médico recebeu esse pão de volta e viu que se tratava do mesmo pão que ele havia mandado, ele ficou muito feliz, porque ele disse: enquanto o ser humano é capaz de repartir o seu último pedaço de pão porque reconhece no outro alguém mais necessitado do que ele, eu não temo pelo nosso futuro. Enquanto as pessoas são capazes de compartilhar aquilo que elas têm com o próximo, por amor, por solidariedade, eu não temo. E eu vou guardar este pedaço de pão para que nos momentos de tristeza ou de angústia, de desesperança, eu possa olhar para ele e eu possa me lembrar desse momento. Então os filhos, muito emocionados, entenderam a mensagem do pai e guardaram este pedaço de pão, sim, como um pedaço de preciosidade, como um símbolo de esperança e solidariedade. Bom, meus queridos e minhas queridas, memórias, elas são construções. Muitas vezes algumas memórias são mais difíceis, outras memórias são alegres. As memórias menos boas, elas nos ensinam, nos ajudam a compreender situações, elas nos ajudam a evitar dificuldades, a evitar outros problemas. As lembranças boas, elas nos fortalecem, elas nos animam, elas alimentam a nossa alma. Na história desse velho médico da Alemanha, foi a solidariedade que alimentou ele. E não alimentou só ele, alimentou várias pessoas que mais do que o pão tiveram o seu coração aquecido e alimentado. Muitas pessoas se sentiram alimentadas por elas terem sido lembradas, por elas terem sentido-se amadas por outros. E isso vem ao encontro de uma palavra de Jesus. Jesus disse: não só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas afinal de contas, que palavra é essa que procede da boca de Deus que Jesus está falando? Bom, aí eu vou convidar para a gente refletir um pouquinho sobre os diversos momentos em que Deus fala ou que Ele se manifesta dentro do que a Bíblia testemunha. A palavra que procede da boca de Deus é uma palavra que incentiva as pessoas a levarem as cargas umas das outras. É a palavra que nos incentiva a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É a palavra que diz que nós precisamos orar uns pelos outros. São passagens bíblicas de Antigo e Novo Testamento que eu estou compartilhando com vocês. A palavra de Deus, que procede da boca de Deus, que Jesus está falando, é uma palavra de acolhimento, de amor ao próximo, de empatia, uma palavra de solidariedade, de ânimo, de perdão, de reconciliação, uma palavra de recomeços, de esperanças. É uma palavra de vida. Prezados alunos, espectadores, familiares, pessoas que estão neste momento compartilhando e recebendo essa mensagem. A palavra de Deus, ela é uma palavra para todos. Ela é para os praticantes de religião ou os não praticantes de religião.
ela é uma palavra que traz bons conselhos, que traz palavras positivas, que traz palavra de vida nova. Essa palavra que procede da boca de Deus é a palavra que quer ser fonte de vida para todas as pessoas. Não existe um mau conselho que saia da boca de Deus. Nós não vivemos somente do pão físico. Nós nos alimentamos de muitas coisas. Nós nos alimentamos de beleza, de alegrias, de esperança, da nossa família, de amor. Neste mundo existem muitas pessoas que estão alimentadas de pão físico, mas estão desnutridas de palavras de vida. Estão desnutridas de gestos de amor. Essa passagem bíblica que eu trago para vocês e essa história, elas nos convidam para que nós possamos nos alimentar uns aos outros. É claro que nós precisamos sim de pão físico, mas hoje nós precisamos ser alimentados com palavras de vida. Nós precisamos nos alimentar uns aos outros com palavras de ânimo. Precisamos alimentar nossa alma. Sim, nós temos no mundo muitas pessoas que estão famintas de pão físico também. E muitas pessoas que estão famintas de amor. Talvez existem pessoas que estão mais famintas do que nós. O mundo está faminto e nós podemos ajudar as pessoas a alimentar. Nós podemos ajudar as pessoas a ficarem mais nutridas. É claro que nós podemos, ainda mais neste período, ajudarmos pessoas que estão famintas a receberem o seu pão. Nós podemos fazer doações, nós podemos encaminhar cestas básicas. Existem muitas pessoas que estão passando dificuldade. Mas também nós podemos fazer outras coisas que nutrem a alma e alimentam o coração das pessoas. Como é que nós podemos fazer isso, então, afinal de contas, num período de afastamento social? Bom, eu tenho algumas sugestões para nós fazermos dentro da nossa família, os moradores da nossa casa. Nós podemos fazer isso também para pessoas fora de casa. Dentro da nossa casa, nós podemos fazer a árvore de Páscoa. Aquilo que nós não vamos conseguir fazer este ano na escola, que é ter um ovo. Ó, esse ovo tem tecido colado ao redor. Essa casquinha aqui está pintada, tá certo? E nós termos ela enfeitada e escrevermos uma mensagem de ânimo, de alegria, colocar aqui dentro, pendurar um barbantezinho e colocar num galho seco. O galho seco nos lembra os momentos de dificuldade, mas os ovinhos coloridos, ainda mais com uma mensagem dentro, nos traz esperança, porque o ovo ele guarda dentro dele a vida, e por isso ele é um símbolo de Páscoa. E daí no domingo de Páscoa, eu convido vocês a abrirem essa casquinha e olharem dentro, pegarem uma mensagem que um dos seus familiares escreveu. Vocês podem usar várias técnicas. Eu peguei aqui, ó, lápis de cor, o ovinho mesmo, quebrei no fundo, e fazer com lápis de cor desenhos. Então, para a nossa família, nós podemos fazer a árvore de Páscoa. Podemos fazer um jardim da ressurreição. Essas receitas eu vou mandar no link abaixo para vocês verem. Mas nós também estamos tendo uma grande campanha pelas redes sociais de que nós podemos, neste domingo de Ramos, colocar na frente da nossa casa, no portão, na porta, na janela, na porta do apartamento, um galho verde. Nós não vamos ter missas nem cultos este final de semana, nós não vamos ter encontros físicos, mas nós somos convidados a colocar um galinho verde, uma folha, um arranjo, uma planta. Quem não tem isso pode pintar uma folha verde, pode pegar alguma planta que tiver em casa, colocar na janela, para que quem vê na rua possa ver o verde da esperança, possa lembrar que Deus vem a nós também nas nossas dificuldades para reanimar e reavivar as nossas esperanças. Então, eu quero convidar que nós possamos alimentar as pessoas que passam na rua com esse gesto de esperança, que nós possamos alimentar os nossos familiares com a árvore de Páscoa
e que também nós possamos alimentar os nossos amigos, os nossos familiares, o nosso vovô, a nossa vovó que está em casa, com ligações, mensagens de WhatsApp, fotos, músicas, que nós possamos alimentar os nossos queridos, alimentar a alma deles, nutrir o seu coração com lembranças boas, lembranças afetivas. Eu estou convidando para que nós possamos construir memórias afetivas, mesmo em momentos de dificuldade como estamos enfrentando. Porque neste momento nós estamos em casa, alguns podem estar com seus familiares, e outros talvez não estão um pouco mais afastados geograficamente, mas que nós possamos levar a lembrança, que eles possam sentir-se, assim como o médico sentiu-se feliz em ser lembrado e todos aqueles outros que estiveram, que os nossos queridos também possam sentir-se alimentados na sua alma por serem lembrados por nós. Com essas pequenas iniciativas, nós poderemos alimentar muitas pessoas, talvez mais do que nós possamos desconfiar, e talvez alcance um número maior de pessoas do que aquele pão que nós ouvimos na história de sabedoria. Com esses pequenos gestos, nós estaremos criando bonitas memórias afetivas para muito mais pessoas, lugares ou situações do que nós imaginamos. Meus queridos, minhas queridas, eu desejo que este domingo de Ramos seja um domingo de renovação, que o verde da esperança, da cura, do ânimo se façam presente em nós, que as nossas palavras sejam palavras de vida que alimentam, que nossos gestos, nosso coração, o meditar, o acariciar através de palavras, de ligações, de mensagens, possam ser presentes na vida de tantas pessoas que necessitam. Quero convidá-los para um breve momento de oração neste momento. Senhor Jesus, gratos nós te somos, porque através de ti podemos refletir e rememorar que mais do que pão físico, nós também somos alimentados pelo pão que procede da boca de Deus, a sua palavra. Ajuda-nos a relembrar sempre que recebemos de ti amor infinito e que nós também possamos compartilhar deste amor uns com os outros. Amém. Desejo então um abençoado domingo de Ramos, abençoada Semana Santa. Nós nos encontraremos nos próximos dias. Também vou trazer outras palavras, outro vídeo, outras histórias de sabedoria, e que vocês preparem algumas dessas coisas que eu pedi para vocês. Uma árvore de Páscoa, um jardim da ressurreição, ou talvez, que eu vou mostrar a receita para vocês, ou talvez colocar um galho na janela ou na porta. E peço que vocês tirem fotos dessas gestos de amor, de partilha, para que nós possamos colocar nas redes sociais da escola. Ok? Então eu espero as fotos de vocês. Podem mandar para o meu e-mail, podem mandar para a direção, podem mandar para a escola, que nós vamos compartilhar, e assim nós poderemos fazer uma grande rede de alimentar e de criar memórias afetivas e de alimentar uns aos outros, nutrir a alma uns dos outros. Abençoado domingo, que a bênção do Todo-Poderoso Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.